Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vinícius, sou professor de Geografia e na aula de hoje vai ser aula sobre atualidades referente ao assunto do Afeganistão. A gente vai entender desde o passado, as características ali da região, até os tempos atuais, onde a gente tem acompanhado atualmente nos telejornais e noticiários de todo o mundo. E depois de 20 anos escutando sobre os atentados do 11 de setembro, né, que já passaram 20 anos desse acontecimento, sobre atentados terroristas, agora atualmente a gente escuta muito sobre o Talibã, que comanda o país Afeganistão, que tem como nome oficial Emirados Islâmicos do Afeganistão. E esse país, né, o Afeganistão, ele fica localizado ali no Oriente Médio, perto da Ásia Central, da Ocidental, e a gente vai entender ainda mais sobre o passado, mas antes a gente vai entender primeiro uma ficha, vamos falar uma ficha técnica ali do país, para a gente ver as características, que vai ajudar a gente a formar o conhecimento e entender ali por que tudo isso se explodiu atualmente e como que chegou a tudo isso. O Afeganistão é o 41º maior país do mundo em extensão, conta com 38,9 milhões de pessoas e tem Cabul como sua capital. Cabul tem uma população de 4,6 milhões de habitantes. O país em si possui uma taxa elevada de crescimento vegetativo, porém a mortalidade infantil é elevada. O idioma oficial é o Pashto e o Dari, sendo a moeda o Afegani. Na questão de religião, a população é praticamente islã, né? Pratica o islamismo. Já questões físicas, o clima é desértico e registra baixo índice de chuva. A economia do país é muito deficiente, tendo como base atividades primárias e possui um relevo extremamente montanhoso. E depois dessa ficha técnica que a gente teve sobre o Afeganistão, né, entendendo aí as partes físicas, econômicas em geral, a gente vai entender agora as questões geopolíticas que tem na história desse país. A gente vai voltar a pontuar as questões, né, que vão ser importantes para a gente entender o que está acontecendo atualmente. E o primeiro ponto que eu quero levantar é em 651, é quando ocorre a invasão árabe. Com a invasão árabe, inicia-se o ensino do islamismo, né? O ensino islâmico começa a ser praticado, começa a ser ensinado nessa região a partir desse momento. E a gente coloca no ponto que em 1747, um monarca, Abad Turrani, ele organiza um estado centralizado, em que esse estado ele vai até 1973. Então, esse ponto que a gente tem é de um estado organizado. E dentro desse período, em 1880, a região ela é dominada pela Inglaterra. Existia-se um interesse tanto da Rússia como pela Inglaterra para essa região. E quem ganha essa região, né, quem é protetora dessa região até 1919 é a Inglaterra, que fica todo aí esse período com essa dominação, né, essa proteção na região do Afeganistão. E dando continuidade ali na linha do tempo da região do Afeganistão, a gente vai para 1973, onde ocorre a proclamação da República. Ela foi instalada pelo militar Muhammad Tarak, em que ele toma o poder e instala-se um governo de partido único com moldes comunistas. Em 1979, então em 73 é dada a proclamação, e em 1979 ocorre a invasão dos soviéticos, com cerca de 80 mil soldados, eles tomam a região. Inicia-se uma guerra contra guerrilheiros, que são os Mohammeds, que eles são apoiados pelos Estados Unidos, pelo Paquistão, pelo Irã, e eles ficam, né, a União Soviética tem o poder dessa região até 1988. Foi o ano que eles concordaram em sair da região, tornar-se aqui a região neutra. E encerrando essa guerra,
a gente vai encontrar milhões de mortos, uma economia ali devastada, com relação tanto indústria, agricultura, tudo destruído, e cerca de 5 a 6 milhões de refugiados. Dentro desses guerrilheiros, a gente vai destacar uma pessoa, um milionário, um saudita milionário, conhecido como Osama Bin Laden. Ele se instala nessa região em 1988, né? Ele já tinha se instalado antes, mas fixa ali na região do Afeganistão depois de saída da União Soviética, e junto com ele leva diversos seguidores que vão se organizando ali nessa região, que o Osama Bin Laden, né, ele foi apoiado, ele era um dos guerrilheiros que foi apoiado pelos Estados Unidos, pelo Paquistão e pelo Irã. De 1988 até 1996, essa região ficou em constante disputa de poder, e a gente coloca 1996, que é o ano em que o cenário político ele ganha grande destaque do Afeganistão, onde surge um grupo, um grupo chamado Talibã. O Talibã, que eles são apoiados pelo Paquistão, eles se organizam ali no Afeganistão. Eles levam, né, eles têm como base o código Pashtun. Esse código é um código rígido, um código tradicional, um código oligárquico. E o Talibã, em 25 de setembro de 1996, eles tomam Cabul, a capital, e proclama o Emirados do Afeganistão. Nessa região, então, ela é de posse, né, de poder ali agora do Talibã. E agora o Afeganistão, sob o comando do Talibã, eles vão abrigar diversas organizações. Essas organizações podem ser ou não terroristas, né? Mas a gente vai destacar de todas elas a Al-Qaeda, onde se instala no Afeganistão com o comando do Osama Bin Laden, em meio a um cenário mundial em que era visto como perigosa, né? Ela já vinha sendo, por causa dos atos que eram praticados pela Al-Qaeda, já vinham se ganhando destaque negativo, e ocorre quando foi o 11 de setembro, né? Combinou com o 11 de setembro, o atentado nos Estados Unidos, no World Trade Center, em 2001, e que no mesmo ano os Estados Unidos, que era comandado pelo Bush, eles começam a pressão em cima do Afeganistão, né, uma perseguição atrás da organização e do seu líder, e a pressão ela não foi só dos Estados Unidos, mas como do mundo todo. De acordo com essa pressão, o Talibã ele sai do governo, ele sai do cenário principal, e só que os líderes eles não somem, não desaparecem. Os líderes somente saem ali da região central do Afeganistão e se instala no interior, numa estratégia de guerrilha, e onde eles comandam o interior, mas esses não ganham destaque. Então, porque eles sabiam que eles não tinham poder contra os Estados Unidos, principalmente ali com relação a armamento, com relação à estratégia. Então eles vão para o interior, onde eles vão ganhando força no interior. Então é um ponto que a gente tem que destacar, que futuramente a gente vai entender esse destaque que eu fiz. E só em 2011 a gente tem a morte do Bin Laden, né? Com a morte do Bin Laden, os Estados Unidos ele começa a repensar nas estratégias daquela região, e começa-se uma nova história em 2011 com já o presidente Obama no comando dos Estados Unidos. Então a gente vai ter uma mudança estrutural, mas lembrando que o Talibã ele não acaba, o grupo Talibã ele não se encerra, ele só sai do poder da central ali de Cabul, do Afeganistão. E com a saída do Talibã, em 2002 foi instaurada a nova Constituição, desenhada por líderes Pashtun. Em 2004, a gente teve a eleição do novo presidente, o Hamid Karzai. Ele se tornou o novo presidente, um governo
que teve apoio norte-americano, dinheiro norte-americano foi se estabelecido junto, e mais um governo que não conseguiu ter controle em toda a população, principalmente no interior, onde não tinha recursos suficientes para abranger toda essa região, até mesmo por escândalos de corrupção, falta de estrutura, né, para criar escola, criar hospitais. Então, o interior ele foi principalmente deixado de lado, e lembrando que eu tinha destacado onde era a região que o Talibã eles tinham a dominação, né? Eles dominavam aquela região, ainda mais que o governo atual eles não tinham condições de ter um controle total de toda a região do Afeganistão. A central, sim, ali Cabul e em torno, sim, mas as regiões do interior não, principalmente questão financeira, mesmo com a ajuda norte-americana. O que acontece quando o Donald Trump ele entra no poder? Ele já entra com a política de retirada total dos soldados norte-americanos daquela região. Inicia-se uma conversa, inicia-se ali um acordo para a retirada das tropas norte-americanas. Ele ocorre junto com o seu secretário Mike Pompeo em Doha, no Catar, uma conversa com os representantes do Afeganistão em 2016, onde eles acordam a retirada ali das tropas e uma preparação dos próprios afegãos para segurança ali que era feita naquela época pelos norte-americanos. Com destaque que o Talibã já era visto como uma organização forte naquela época, em 2016, até que em Doha na embaixada do Afeganistão em Doha, já tinha uma representação do Talibã dentro da embaixada. Então já se viam com outros olhos aquela organização, o próprio Talibã, aos poucos, né, como eles eram fortes no interior. À medida que os anos iam se passando, eles iam se aproximando mais e mais das regiões principais, ali em volta de Cabul, eles iam ganhando mais força. Em 2021, Biden ele entra no governo com um cronograma de retirada gradativa ali das tropas norte-americanas, enquanto os americanos retiravam os seus soldados. O Talibã ele ia ganhando mais força, que já vinha ganhando força desde 2016, e lembrando que ele sempre teve força no interior. Então, com a retirada gradativa, em 25 de agosto, a gente tem o fato recente, né, 25 de agosto de 2021, da invasão do Talibã em Cabul, onde culminou todos esses acontecimentos que a gente acompanhou atualmente. A gente vai ver uns vídeos de trechos das invasões, das cenas que chocaram o mundo, como a população fugindo desesperadamente no aeroporto, tentando pegar voos por fora das aeronaves. A gente tem a invasão mesmo ali do Talibã entrando ali nos prédios do governo. Então tudo isso a gente vai entender como chegou a esse ponto. Eles sempre nunca desapareceram, eles se mantevem ali as suas organizações nos interiores. Com a retirada das tropas norte-americanas, eles foram ganhando força e indo aos poucos, desde 2016, para as regiões ali da capital, e que culminou a esse fato nesse ano, né, em 2021, em 25 de agosto, o que a gente acompanhou pelos telejornais, pelas notícias, todos esses fatos.
E agora? O que vai acontecer? Ninguém sabe. A gente tem declaração do Talibã que eles não vão ser tão rígidos, né? Que eles seguem uma leitura do Islã mais rígido, como principalmente com as mulheres, em que elas não podem trabalhar, não podem fazer diversas atividades. E quando as declarações iniciais do Talibã é que eles não seriam tão rígidos como foram da primeira vez. Mas atualmente tem algumas atitudes, como cancelamento de esportes femininos e outras ações que vêm preocupando, sim, as organizações mundiais, o mundo todo. Mas o que vai ser realmente a gente ainda não sabe, a gente vai acompanhando aí juntos. Eu espero que vocês tenham entendido as questões do Talibã desde o começo até atualmente. E se ficou alguma dúvida, qualquer questão pode deixar aqui nos comentários. Queria agradecer a sua atenção, muito obrigado por estar comigo até o fim. Um grande agradecimento. Tchau, tchau, até a próxima.